E olha só, o governo Lula tentou esconder as imagens da parte interna do Palácio do Planalto por 5 anos. Segundo a reportagem de hoje do jornal O Estadão, a gestão petista negou pelo menos 8 pedidos de acesso às filmagens do 8 de janeiro e queria manter tudo, olha só, gente, em sigilo, tá? Quando fala em sigilo, para mim, me lembra aquela campanha dele de que não teria sigilo, de que tudo teria que ser transparente e tudo mais. Para impedir as divulgações das imagens, o GSI chegou a classificar as informações como reservadas, o que, pela Lei de Acesso à Informação, asseguraria a proteção dos dados até 2028. E a Controladoria Geral da União acabou atacando os argumentos do GSI. Pode falar, Nelson Kobayashi, sobre isso, porque é muito rápido, vai muito contra aquilo que foi pregado, não é verdade? Olha, a gente está vendo essas imagens aí, as imagens terríveis do 8 de janeiro, que vai muito na contramão daquilo que foi prometido pelo excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Se tem uma coisa que ele prometeu, era a transparência, Nelson. Sim, é muito rápido, Rodolfo. É só que essa decisão do GSI, acatada pela Controladoria Geral da União, ela derruba, inclusive, o argumento que foi dado a todos para a imposição do sigilo, porque, inicialmente, o sigilo foi imposto sobre as imagens porque haveria um cuidado com a segurança do Palácio do Planalto, porque as imagens poderiam mostrar ali para o grande público acesso, entradas, lugares que seriam reservados do Palácio do Planalto por uma questão de segurança. Mas por que seria segurança só por 5 anos? Será que depois de 5 anos não haveria mais preocupação com a segurança? Será que haveria uma grande reforma do Palácio do Planalto para impedir que as pessoas soubessem os acessos do Palácio do Planalto? Isso, na verdade, só corrobora, só se soma a tudo que a gente tem de que houve, na verdade, a intenção de esconder a omissão do GSI. Sustenta isso, Bissoli? E a gente pega, o próprio Congresso liberou as imagens internas, o STF liberou suas imagens internas, porque qual era o objetivo de todos? Identificar as pessoas que tinham invadido, ou seja, quanto mais exposição você tiver daquelas pessoas lá, maior a chance de alguém olhar, reconhecer e denunciar alguém que estava lá. Então você tinha uma possibilidade muito maior de identificar os invasores divulgando as imagens do que escondendo. Então você analisa, não quero divulgar pessoas, estou escondendo pessoas. De todos os lugares invadidos, o que mais tinha, me parece, pessoas escondendo o rosto era no Planalto. E aí você analisa agora o G. Dias passeando tranquilamente como passeava e com pessoas da sua equipe distribuindo água. E ele sugere, impõe sigilo acatado pelo governo, respaldado pelo presidente da República, de sigilo de 5 anos. Aonde isso quer chegar? Esconder o quê de quem? Ou porque se achava que em 5 anos acabaria essa denúncia, essa investigação, e isso iria para o arquivo e ninguém iria ver. E não é difícil de pensar isso. Exatamente. Porque veja que a denúncia foi apresentada, por maioria de votos no STF, 100 pessoas já viraram réus nesse sentido, e você tem uma denúncia que tinha em posse da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, como o Kobayashi muito bem colocou aqui, e do STF, essas imagens. E ninguém falou nada. E se isso não tivesse vazado e não tivesse vindo a público? Será que alguma autoridade teria alertado para isso? Ou todo mundo teria fingido que não viu que foi imposto sigilo? Por que será? Então eu acho que algo precisa ser questionado. E como eu disse aqui no último programa, volto a falar, falei ontem aqui ao vivo. A Lava Jato perdeu a mão quando deixou de ser uma operação imparcial e com vistas a punir políticos e empresários famosos para permitir que personalismos de juízes e promotores fossem maiores do que a própria operação. E isso fez com que juiz fosse julgado imparcial e a operação fosse colocada em xeque. Nesse momento, diante dessas imagens que vazaram, não ser dado ao senhor G. Dias o mesmo tratamento dado ao senhor Anderson Torres, não ser dado ao presidente da República o mesmo tratamento dado ao senhor Ibanez, governador do Distrito Federal, é tratar situações semelhantes, para não dizer idênticas, de formas diferentes. E por que eu digo que não são idênticas? Porque tem um agravante em relação ao atual presidente da República. Ele está usando o poder da sua caneta, para negociar no Congresso e impedir a instauração de uma CPMI. Ou seja, usando do cargo para um benefício contra uma investigação. Se isso não é motivo de sobra para que a PGR peça e o STF determine o imediato afastamento do presidente Lula da sua função até que se prove
que não teve conhecimento das imagens, até que se permita a instauração da CPMI para que possa investigar, não seria o mesmo tratamento dado com o governador Ibanez. Ou alguém tem que pedir desculpa para o governador Ibanez, ou se foi acertado o que fizeram com o governador Ibanez até voltar após a comprovação do seu não envolvimento, o mesmo tratamento tem que ser dado ao presidente da República. Perfeito. Leonardo, eu devo lembrá-lo que nós temos uma audiência gigantesca, que hoje é um feriado de Tiradentes, e as pessoas estão em casa nos assistindo. A dona Maria, o seu José, né, o motorista de táxi, o seu Antônio, que hoje está de folga, a minha mãe está assistindo. Muitas senhoras que vê no nosso trabalho aqui no Linha de Frente um jeito mais leve de fazer a política, de fazer o jornalismo político. E muitas vezes com uma pitada de humor. Então eu gostaria que você conversasse com essas pessoas que estão nos assistindo. Afinal, nós fazemos o programa para elas. Então, eu gostaria muito que você, ao passar o seu conhecimento e o seu ponto de vista, você lembrasse que essas pessoas estão nos assistindo. Não, tá bom? Principalmente quando você defende a ideia, e nós temos aqui que ser democrático, tem um de um lado e o outro do outro, isso é muito interessante. Porque o que a gente está vendo aqui era uma CPI que não queria ser instaurada de jeito nenhum, e o Lula fez de tudo para que isso não acontecesse, e ainda faz. Mas quando surgem essas imagens, a CPMI ela ganha forças. Você acha que essas imagens foi uma intriga da oposição ou, de fato, isso corrobora para que o Lula, ou as pessoas que o Lula colocou no governo, de fato tenham a culpa no cartório em relação ao 8 de janeiro? Importante deixar claro, Rodolfo... Só um minutinho, agora são 14 horas e 27 minutos. Importante deixar claro, já que você tocou no assunto, e eu também faço questão de tocar no assunto, que eu mantenho uma ótima relação com ex-membros do governo Bolsonaro, mantenho uma ótima relação com pessoas que votaram no Bolsonaro, e as minhas atribuições de terroristas, golpistas e vagabundos não são a eleitores de Bolsonaro. Eu fui muito claro que a minha atribuição são aqueles que invadiram a sede dos 3 poderes e pediram por golpe de Estado. Estes são o quê? Além de vagabundos, terroristas e bandidos. São vagabundos, terroristas e bandidos que foram, inclusive, presos. Estão em cana. Em cana pelos crimes que cometeram. Quem depreda o plenário do Supremo Tribunal Federal? Vagabundo, eu estou sendo muito bonzinho no termo vagabundo, para quem depreda o plenário do Supremo Tribunal Federal. Para quem não reconhece a vitória de um presidente eleito e, por conta disso, invade a sede dos 3 poderes da República, que foi matéria no The Washington Post, foi matéria no The Guardian, foi matéria na Time, foi uma vergonha internacional. Nunca na história do Brasil recente, republicano, nós tivemos um episódio criminoso como esse, de pessoas eleitoras de Jair Bolsonaro invadindo o Congresso Nacional, invadindo o Supremo Tribunal Federal, invadindo o Palácio do Planalto, depredando tudo, furtaram, são bandidos, furtaram joias, furtaram quadros, rasgaram obras de arte que estavam lá dentro, são bandidos, que estavam lá dentro, são bandidos, foram presos. Léo, vamos voltar. Só um minuto, gente. Senão vai tomar uma proporção que eu não quero aqui. Hoje é feriado, vamos deixar esse programa leve, tá bom? Vamos deixar esse programa leve, principalmente com as nossas orientações. Se você entende que essas pessoas são vagabundas e são criminosas, tudo bem, as pessoas... Tem condenação? Só um minuto, gente. As pessoas já entenderam. Agora vamos aos fatos, tá bom? Fato das imagens do Gonçalves Dias dando água para esses que você tá classificando aí. Ele foi o Gonçalves Dias, para quem não sabe, é um ministro colocado pelo Lula, com mais de 20 anos de amizade com o atual presidente, ok? O Lula não quer a instauração da CPMI. E agora, a pergunta que eu fiz para o Léo, essas imagens dão força para uma CPMI? Você sabe que dão. Eu, inclusive, defendo a CPMI, até porque eu não recebo dinheiro de governo, não recebo dinheiro de partido político. Então, eu defendo a CPMI, até porque a CPMI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas, né? Essa é a minha avaliação, ela é importante, até porque é esquisitíssimo que um general do Exército Brasileiro, que agora foi ministro de Estado do GSI, chefe do GSI, estivesse, o que ele estava fazendo num domingo, no começo do ano, em pleno Palácio do Planalto, em plena invasão de bolsonaristas
que estavam depredando e pedindo por golpe de Estado a sede dos 3 poderes da República, o que foi muito pior do que a invasão no Capitólio dos americanos, do qual esses bolsonaristas se inspiraram, o que ele ali estava fazendo, porque havia membros do Gabinete de Segurança Nacional distribuindo águas e tratando de forma cordial bandidos que estavam depredando e furtando, defecando, inclusive, no gabinete de ministros do Supremo. Olha o nível que nós chegamos. Então, o que será que Gonçalves Dias ali estava fazendo? O mínimo era ser demitido, agora, inclusive, ele deveria ser preso, que é o que eu defendo também, porque é um absurdo. Assim como Anderson Torres foi preso de forma preventiva, Gonçalves Dias também deveria ser preso de forma preventiva, até para que não tenha a chance de obstruir as investigações, de atrapalhar as investigações. Eu defendo. E qual a diferença do Ibanez e do Lula? A prisão no dele. afastamento do cargo. Defendo a prisão dele. A grande diferença é que Luiz Inácio está pedindo essas imagens desde que foi eleito. Aliás, desde que ocorreu o ato do 8 de janeiro, e Gonçalves Dias simplesmente diz que está vendo, que a Polícia Federal está apurando, que ainda não tem acesso às imagens. É a diferença do Ibanez. Você acredita? Ô, Diego, fala pra mim uma coisa. Você acredita mesmo que o Lula não havia recebido essas imagens até agora? Aí é especulação. Quando do Gonçalves Dias, seu grande parceiro há mais de 20 anos? E subordinado. Claro, Vamos lá. É claro que eu acredito, Rodolfo. Acredito nisso, acredito em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, em Fada do Dente. Acredito em todas essas coisas. Agora, é impressionante como a narrativa muda. Eu acho que a frase sobre política mais correta que foi dita nos últimos dias foi a frase do Datena, que a política é como nuvem, né? A gente olha agora, passou um tempo, a gente olha, tá totalmente diferente. O Lula, depois de distribuir cargos, de distribuir emendas, de fazer tantas coisas para tentar barrar a CPI, hoje já se coloca aí como um grande defensor das investigações. Todos os questionamentos que o Léo fez aqui, eu respondo. Eles poderão ser todos esclarecidos na CPMI. Tem que acontecer isso justamente porque o povo brasileiro merece essas respostas. Eu também quero saber por que o ministro do Lula estava lá no Palácio do Planalto no domingo. Eu também quero saber por que ele serviu água para os manifestantes, por que ele não impediu os atos de vandalismo que lá aconteceram. E eu faço coro aqui ao Rodolfo, Léo, quando ele diz que a gente precisa tomar cuidado em chamar as pessoas de criminoso, de vagabundo. Eu tenho esse tento quando eu vou falar do MST, por exemplo. Eu não chamo todos que estão lá. Sei que tem muitas famílias que são cooptadas por lideranças de esquerda que só querem fazer uso dessa pauta tão importante que é a reforma agrária para instrumentalizar essas pessoas em prol desses benefícios eleitorais, em prol de construir massa de manobra para eleger esses políticos ineficientes do Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos esse cuidado. Agora, não está tendo o cuidado da esquerda em tratar os manifestantes do dia 8. E, novamente, eu não nego que foi uma manifestação bolsonarista. De fato foi. Mas hoje eu já tenho bastante convicção de que, assim como membros do governo participaram ativamente para o sucesso desses atos, nós tínhamos ali sim pessoas infiltradas. Muito possivelmente estes manifestantes que estavam lá dentro do Palácio do Planalto interagindo com o G. Dias são pessoas que estavam ali a pedido de repente, lideranças de esquerda. Precisamos investigar. Ministro Alexandre de Moraes, investigue quem são essas pessoas, esses manifestantes que estavam lá. Para isso precisamos dessa CPMI, porque o Brasil clama por essa verdade, para saber quem de fato foi o grande mentor intelectual de tudo isso.